Então, pessoal, mais algumas correções do direito tributário empresarial. Vou responder algumas questões aqui que alguns alunos acabaram errando nas primeiras avaliações. Então, a primeira aqui fala sobre direito constitucional, é um ramo do direito que está interligado com o direito tributário, versando sobre o sistema tributário nacional, considerando disposto a Constituição Federal no capítulo que se trata do sistema tributário nacional, na análise classifique V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Então, primeiramente, cabe à lei complementar dispor de conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa aqui é verdadeira. Lembre sempre, a lei complementar, ela tem o objetivo que, se tiver um conflito de competência, ou seja, se não tiver exatamente conclusivo alguma questão entre alguns juízes ou entre os entes federativos, então por isso que é entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o município, aí é instituída uma lei complementar para poder estabelecer sobre esse conflito que está tendo dentro da matéria tributária. Então falou sobre conflitos de competência entre os entes federados, saibam que isso se trata de uma lei complementar, que deve ser instituída para acabar com esse conflito de competência. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre obrigação e lançamento. Sim, essa é verdadeira também. Falou sobre estabelecer normas gerais, principalmente aqui sobre a obrigação de tributar e o lançamento do tributo. Vai ser lei complementar. Quando nós falamos sobre normas não gerais, estamos falando aí sobre lei ordinária. Terceira, através de lei complementar, poderá ser instituído empréstimo compulsório de competência da União. Até aqui estava correto, mas empréstimo compulsório não é uma competência de Estados e Distrito Federal. Então essa está falsa, está incorreta, porque ele complementa com Estados e Distrito Federal. Se tivesse vindo até empréstimos compulsórios de competência da União, estaria correto essa questão. Última, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Essa também está correto. É importante lembrar que os impostos municipais cabem sempre ao Distrito Federal. Então, nossa resposta correta aqui seria a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Próxima. Aqui tem um caso fictício. O município de São Paulo criou uma lei a fim de conceder isenção do pagamento de IPTU aos aposentados com rendimento mensal inferior a 3 salários mínimos que possuam um único imóvel utilizado com residência. Alguns pensionistas que se encontram na licitação entram com um pedido administrativo de recolhimento da isenção. Nesse caso, quanto à conduta que a autoridade administrativa deverá proceder com base nas disposições do Código Tributário Nacional sobre a interpretação e integração da legislação tributária, V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá. Vamos começar pela primeira. Negar o pedido, pois a legislação tributária que dispõe sobre a isenção deve ser interpretada literalmente. Essa é verdadeiro. Lembrem sempre, falando sobre isenção ou a lei tributária de modo geral, sempre vai ter que ser interpretado literalmente a lei. O único caso que pode ser interpretado de forma benigna para quem, o contribuinte, é quando for uma questão de multa ou penalidade. Aí sim pode ser usada uma interpretação benigna de acordo com cada situação para que o contribuinte seja beneficiado, mas só em caso de multa ou penalidade. Caso de isenção também deve ser interpretado literalmente o caso. Negar o pedido, pois a legislação tributária veda a utilização da equidade na hipótese de ausência de disposição legal expressa. Essa aqui está falsa. Tem que negar o pedido, mas não tem nada a ver com a questão da vedação da utilização da equidade, por causa que não está expressamente legal na disposição essa hipótese aqui. Então, o início está correto, mas a questão sobre o porquê ser negado
está incorreto. Deferir a isenção, esse já está falso, porque se é para negar, então deferir não é a postura correta. Pois a lei tributária concede isenção e isenção deve ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte. Não, como eu já falei, isso aqui está errado. Só vai ser interpretado de maneira mais favorável ao contribuinte, que a gente chama de interpretação benigna, quando for uma questão de penalidade e multa, e não uma questão de isenção. Deferir a isenção também está errada, não pode deferir a isenção, pois a autoridade administrativa, na ausência de disposição expressa em relação à situação, deverá utilizar a analogia da aplicação da legislação tributária. Não. Lembrem que na legislação tributária não se usa o princípio da analogia, não existe isso na legislação tributária. Existem outros direitos e outras legislações utilizarem o princípio da analogia, que é qual? Que é comparar, que é pegar uma lei que se aplica de modo muito parecido a uma situação que está ocorrendo. Mas no direito tributário, se não tiver exatamente essa situação escrita lá na lei, não se pode utilizar uma lei analógica para poder aplicar nesse caso aqui que está ocorrendo, ou no caso que jamais aconteceu. Então nós temos aqui verdadeiro, falso, falso, falso. Então nossa resposta correta aqui vai ser a letra A. Próxima. O direito tributário, em regra, é disciplinado por lei ordinária. Ok. Desta maneira, as leis ordinárias são o veículo normativo mais importante para a disciplina dos termos tributários não gerais de competência federal. Nesse sentido, analisa as afirmativas abaixo a matéria de ordem tributária que pode ser instrumentalizada por lei ordinária conforme a Constituição Federal. Vamos lá. Quais que estão corretas? Primeiramente, a instituição de impostos expressamente previsto na Constituição. Então, a lei ordinária, vamos lá, ela não institui impostos. Tá. Vamos para o 2. Regulamentação das limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, a questão de limitações constitucionais ao poder de tributar, isso somente é previsto na Constituição. Então, a Constituição tem o papel de limitar o poder de tributar dos entes federados, tá? A Constituição. E não é por meio da lei ordinária que vai ser dado essas limitações. Então essa está falsa. A 2, 3. Estabelecimento de normas gerais sobre decadência tributária. Lemos aqui no enunciado, é só prestar atenção no enunciado que aqui fala, ó, disciplina de temas tributários não gerais. E aqui ele está falando estabelecimento de normas gerais. Então, como a lei ordinária institui temas não gerais de competência, então a 13 está errado porque ela não estabelece normas gerais sobre decadência tributária. E a 4, instituição de impostos não previstos na Constituição Federal, está incorreta. Ela só pode instituir impostos que estão previstos na Constituição Federal. Então essa aqui também está incorreta. E a número 1, instituição de impostos expressamente previstos na Constituição Federal, está correta. Se a 4 está incorreta, então quer dizer que a 1 está correta, porque aqui fala sobre não previsto na Constituição e a 1 fala sobre previsto na Constituição. Ou seja, a lei ordinária pode instituir impostos somente que estão previstos já na lei constitucional. Então somente a afirmativa 1 está correta, então nossa letra D é a correta. Vamos aqui para uma última. Senso comum. Ou seja, a maioria das pessoas leigas tratam como sinônimos os termos tributos e impostos. Entretanto, todo tributo é um imposto, haja vista ser obrigatório, já imposto que é espécie é um tipo de tributo, que é gênero. Sobre imposto, assinar é a alternativa correta. Lembrem que tributo e imposto, eles não são sinônimos. Imposto é uma espécie de tributo.
O imposto sempre vai ser tributo, mas nem todo tributo vai ser imposto, porque o imposto é uma das espécies de tributos que nós temos no Brasil. Então vamos ver a alternativa correta. O governo pode instituir impostos mediante uma catástrofe pública? Não, está incorreta. Lembrem que imposto ele é instituído, mas não em relação à catástrofe pública. Quando existe uma catástrofe pública, aqui o governo pode instituir outro tipo de tributo, que é o chamado empréstimos compulsórios. Aí sim, quando nós temos uma catástrofe, o governo pode instituir empréstimos compulsórios, ou seja, obrigando as pessoas a emprestarem dinheiro para o governo por causa da catástrofe. O empréstimo compulsório, ele raramente é um tributo que foi utilizado porque não tivemos uma grande catástrofe ainda no Brasil para ser necessário falir o governo e ter um empréstimo compulsório como tributo. Lembrando que empréstimo compulsório só pode ser autorizado e utilizado quando aprovado por uma lei complementar, ou seja, uma lei complementar é uma lei mais difícil de ser aprovada. Quando for aprovado por lei complementar, então o governo pode fazer empréstimos compulsórios. Então a primeira está incorreta. B. Imposto, sobre imposto. Está vinculado à contraprestação do Estado. Está errado porque imposto não é uma contraprestação. O que é uma contraprestação? Tu paga o imposto e tu recebe alguma coisa em troca na hora. Então não é um benefício direto que a gente vai receber quando a gente paga imposto. Não tem um retorno diretamente e na hora quando a gente faz esse pagamento. Então, essa aqui está incorreta. A D, uma das características do imposto é de não ser pessoal, tratando todos na mesma intensidade. Aqui está incorreto também. O imposto ele é tratado como algo pessoal, porque o imposto de renda ele é algo pessoal. As pessoas não são todas tratadas da mesma forma e na mesma intensidade. Cada um paga o imposto de renda de acordo com o seu pessoal e a intensidade de acordo com seus gastos, suas despesas e toda aquela relação que há no imposto de renda. Então não é uma característica do imposto de não ser pessoal. Na verdade, o imposto ele tem a característica de ser pessoal e alguns determinados impostos. Outros impostos eles não são pessoais, eles são gerais, mas de modo geral é uma característica do imposto ser pessoal. Então, nossa resposta certa é a letra C. Não existe contraprestação imediata específica do Estado. Essa aqui está correta. Quando pagamos impostos, não há uma contraprestação, um benefício bem específico e direto imediatamente para a pessoa que está pagando imposto, não. Esse benefício ele vai vir depois, mas é de modo geral e não é específico. Então, o imposto correto é a letra C. Gente, mas era isso. Esse exercício que eu queria fazer e corrigir com vocês. Tchau, tchau.